Muito boa noite, está entrando no ar a partir de agora, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul, o Atualidades Pampa. Atualidades Pampa desta segunda-feira, dia 30 de setembro de 2019. São muitos os assuntos, inclusive pela data. Mas vamos começar com um colega novo, porque nós nos despedimos de um colega clarinho e agora voltou um colega bastante bronzeado. Vamos ver a tua manchete hoje, Vitorino. Seja bem-vindo. Obrigado, Magda. Pois é, depois dessa viagem a Israel, a gente descobre muita coisa, mas descobri também muita tecnologia. E é isso que eu vou falar, sobre a tecnologia israelense na área da medicina. Surrealismo. O Ministério Público Federal pede a soltura do ex-presidente do Lula e esse diz que só sai se for absolvido. A verdade é a seguinte, os partidos políticos brasileiros mudam as leis para faturar mais um pouquinho. Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. E Eike Batista é condenado a mais de 8 anos de prisão por manipulação de mercado. O fetiche do diploma a qualquer preço. Brasileiros se arriscam em cursos precários fora do país, atrás do diploma da medicina, e quem paga o preço somos nós. Semana de Libertadores na Argentina e no Brasil, muita coisa para falar. E a semana não começou bem. O assassinato de um jovem de apenas 17 anos na Orla do Guaíba. Esses são alguns dos assuntos que aqui serão tratados. Sem dúvida alguma, o privilégio é do Vitorino de começar a falar, mas hoje é um dia muito especial. Este dia 30 de setembro de 2019, tá? Eu vou aproveitar então e passar para a Roberta fazer a primeira informação do nosso programa. Gratidão, Magda. Realmente é um dia muito especial. Hoje nós, da comunidade judaica, comemoramos com muito carinho o Rosh Hashanah, que é nada mais do que o nosso Ano Novo Judaico. Pelo calendário judaico, nós estamos comemorando a entrada, desde domingo, no dia 29, o ano de 5.780. E ele é uma comemoração que acontece durante 3 dias, onde os judeus se reúnem nas sinagogas, fazem ceias e se reúnem em família, porque, diferentemente de um Réveillon, o Rosh Hashanah, que nada mais é do que a cabeça do ano, é um momento de profunda reflexão, onde todos os judeus revêem o que aconteceu no ano que passou e fazem um balanço, reestruturam rotas ou repensam rotas, mas, sobretudo, a gente também busca ser perdoado pelas coisas erradas que cometeu, pelas mágoas que causou e busca o perdão. Segundo o judaísmo, mais do que a gente pedir perdão a Deus, a atitude de pedir perdão a quem a gente magoa é mais forte. E também a gente escuta o som do shofar, que é um instrumento muito importante dentro do judaísmo, aonde o som desse shofar, ele toca a alma do judeu e faz com que a gente consiga, nesses próximos 10 dias, até a data de Yom Kippur, que é o dia do perdão, que nesse ano, no calendário de todos, vai cair no dia 9 de outubro, a gente é selado por Deus. Então, é realmente, assim, algo muito especial. Nós, judeus, nesta data, entre outras coisas, a gente tem o hábito de mergulhar a maçã no mel. Por quê? Porque quando a gente toca no mel, a gente sente logo o doce. Querendo dizer o seguinte, que mesmo aquilo que parece ruim, é bom. Em algum momento a gente descobre por que às vezes algo amargo, algo difícil é vivenciado. E para isso a gente tem que confiar que tudo é doce, que tudo é bom. Então, muito obrigada por esse espaço, muito obrigada. Shana Tová a todos os judeus. Um Shana Tová. Tu queres falar sobre isso, Rafael Marconi? Não, na verdade eu estava aprendendo. Não, achei que tu queria falar, tu fez um sinal pra mim. Eu desconheço até bastante e ouvi a Roberta falar, eu estava aqui aprendendo. Estava aqui escutando e aprendendo só. Uma aulinha que a gente teve aqui. Amor, obrigada. Então vamos ao Gustavo Vitorino. Seja bem-vindo. Obrigado, Magda. Foi bem legal, viu? É? Foi bem legal, muita coisa nova, muita novidade. Eu confesso a vocês que
Estava preparado para muitas surpresas, muitas coisas maravilhosas, mas me superou em todos os sentidos. Israel é um país fascinante, mas tive a oportunidade de visitar também os vizinhos, entrei em território palestino, estive no sul, na região da faixa de Gaza, na Jordânia, fui até o norte ver o limite onde está o Líbano, a tríplice fronteira do Líbano com a Síria. Visitei esses locais e vi muita coisa interessante. O cristianismo, o islamismo, o judaísmo de mãos dadas em Jerusalém. Não encontrei clima tenso, não vi perigo, mas Israel sim, Israel é ameaçada, mas a ameaça é muito maior, é muito mais complicada do que se imagina. E Tel Aviv é uma cidade apaixonante. Se Jerusalém é a história, e a gente está dentro da história na cidade de Jerusalém, Tel Aviv é uma cidade moderna, uma capital pujante e com preços que se equivalem a Londres, Paris ou Nova York. Israel é um país caro, Magda. Quem pensa em viajar para lá tem que preparar o bolso, mas Tudo é caro, né, Vitorino? Tudo é caro. É preços de Nova York, de Paris e de Londres. Porque a moeda é forte. O shekel é uma moeda muito forte. O shekel equivale a 3 shekels e 50 valem $1. Seria mais ou menos, para você comprar um shekel, você precisa R$1,13, 12 centavos. Mas é uma moeda muito forte e é um país que vende o produto mais abstrato que se conhece. Vende inteligência. Israel não produz os produtos, eles desenvolvem, criam os produtos e vendem a patente. Tem um produto que eu vi lá, chega a ser assustador. O cego vai enxergar, usando recursos tecnológicos de OCR, que é o Optical Recognition, né? Caracteres, né? Character Recognition, e os sistemas de radar por plano cartesiano, ou seja, localização microscópica. É um negócio fantástico. Eu acho que eu tenho... esse pessoal tem o vídeo aí, o vídeo da Orkan, que a Orkan é a Optical Recognition Cam. Pessoa cega, ela coloca um óculos e ao lado do óculos coloca um pequeno aparelhinho. O que esse aparelhinho faz? É isso que tu tens aí de vídeo? É esse vídeo. Se puder botar a rodar, eu vou explicar rapidamente, porque em alguns segundos é possível explicar o que é o aparelho. Ele reconhece, a câmera reconhece a pessoa, reconhece a distância. Por exemplo, quer ver uma coisa? Esse cidadão que está vindo aí é cego. Completamente cego. Ele não bate nada. Completamente cego, ele não enxerga nada. E, no entanto, ele lê o cardápio, ele vê o dinheiro, ele vê os textos. Essas pessoas são pessoas cegas que nasceram com problemas ópticos graves e que utilizam esse aparelhinho que você coloca atrás, ao lado do óculos, e ele reconhece a figura, faz reconhecimento facial. Esse é o engenheiro desenvolvedor da Orkan que criou esse pequeno aparelho. Esse aparelho já está há 2 anos em teste em Israel, mais de 2.000 pessoas já estão usando. É preciso um tempo de adaptação, em torno de 10 dias, e a pessoa cega consegue enxergar com o aparelho. Esse é o núcleo de produção lá da Orkan, onde eles produzem esse aparelho. É um aparelho pequeno, simples, que vai custar muito barato, Magda, porque ele tem um pequeno alto-falante que, colocado no ouvido, a pessoa consegue ler. Ó, essa moça, você coloca o dedo em cima do texto e imediatamente o aparelho dispara lendo o texto. Nossa. Quando você abre a mão, ele interrompe a leitura e você recebe o áudio no ouvido do que você está vendo. Além desse tipo de coisa, ele identifica também nota de dinheiro. Você quer identificar uma nota de dinheiro? Você abre a nota na sua frente e ele identifica. Esse cidadão, por exemplo, ele nesse momento está lendo o que está na sua frente, mas ele pode funcionar como radar. Você vai se aproximando de um objeto, olha ali, o dinheiro, e o aparelho lê o dinheiro e diz qual é o valor, qual a nota e o valor da nota que a pessoa está segurando. O áudio explica. Esse é o reconhecimento facial. Uma pessoa chega perto de você e o alto-falante diz, olha, está chegando perto de você o fulano de tal. É um negócio inacreditável. A montagem desse equipamento custa relativamente barato, ele ainda é caro lá em Israel. Está em testes ainda, 2.000 pessoas estão fazendo o teste.
mas a previsão é que no futuro muito rápido, se continuar o desenvolvimento, não existirá mais cegueira no planeta. Porque esse aparelho é um aparelho pequeno, e que logo a patente deve ser vendida e ele será vendido mundo afora. Mundo afora. Que isso é só uma das coisas que eu trouxe. Tem milhares de eu coisas trouxe mais de 60 horas de gravação. Não apenas com os locais maravilhosos, locais religiosos, a maravilhosa Tel Aviv, mas também de evoluções tecnológicas. Daqui a pouco eu vou falar sobre o fim da colonoscopia e endoscopia. Ah, é? Acabou. Ah, que maravilha! Que máximo, diz a Roberta. Marne Barcelos. Pois tá bonito o verdinho aqui. Eu conversando com o Vitorino, eu sempre falo aqui uma coisa a respeito do povo judeu. E vou repetir mais uma vez. O que diferencia o povo judeu além da união? É educação. Isso é que o Vitorino falou, tudo é educação. É tudo educação. A mãe judia, ela chama o filho, vai estudar, meu filho, vai estudar, meu filho. Você tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Porque só existe essa alternativa, o estudo, a leitura, tal, para crescer. E por isso que Israel cresceu dessa forma. Um país de 20 mil quilômetros quadrados, sei, não é? De 60 quilômetros. Pequena. Vai de Tel Aviv até Jerusalém. 2 horas e meia você atravessa o país. E aí o que está? Vende mas ele tecnologia. É grande no que faz. Né? Sim, mas vende tecnologia, ele vende inteligência, cabeça. Ele não vende cabeça de gado. Ele vende inteligência, é bem diferente, porque cabeça de gado você compra milhões e tal, etc. Qualquer jovem lá com mais de 15, 16 anos fala inglês fluente. Fala três normalmente o hebraico e o árabe. O inglês é obrigatório. 15, 16 anos. Mas, dona Magda, eu fazendo esse comentário, eu lembrei-me de um grande presidente dos Estados Unidos, de quem eu sou fã de carteirinha, todos sabem que é o Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln, quando inicia a Guerra da Secessão, em 1861, ele faz um discurso, escreve um artigo para ser publicado nos jornais, que fala sobre a casa dividida. A casa dividida, uma casa dividida, que era os Estados Unidos. E hoje eu posso repetir esse mesmo termo aqui, que o Brasil hoje é uma casa dividida. É uma casa dividida com feridas profundas, feridas que eu não vejo como possam ser curadas, né, nesse momento tão triste da história desse Brasil. No momento em que um ex-procurador da República por 4 anos disse em alto e bom som que pensou em matar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Um momento em que jornais de grande porte, redes de televisão atacam o presidente da República legalmente eleito pelo povo brasileiro com 57 milhões de votos simplesmente para crucificar o presidente da República. Um momento em que qualquer jovem é assassinada, como falou a Carla instantes atrás, que você tem medo de sair à rua, onde se prega que um cidadão tem que andar armado. Mas desde quando o cidadão tem que andar armado? Mas no Brasil, esse é um refúgio para as pessoas que querem sair pela manhã, ir ao seu trabalho e voltar para casa. O nosso país é uma casa dividida. E eu pergunto, quando vamos ter uma união? Quando vamos ter o reflexo positivo desta democracia, que é o pior regime do mundo, exceto os outros, como disse o Winston Churchill. A preocupação é muito grande. O país falido, o Estado falido, a instituição casamento falida, a instituição família sofrendo todos estes problemas que estamos vivendo nesse maravilhoso país, e o país mais rico do mundo é este país. Creia nesse que você está falando. Pois é, Marne Barcelos, sabe que a educação, uma série de outras coisas, tem tudo a ver com o episódio lamentável e triste que nós tivemos ali na nossa nova orla do Guaíba, onde milhares de pessoas estão sempre nos finais de semana e transferir um pouco, né? Transferir alguma coisa da Cidade Baixa, que está muito policiada, para a orla do Guaíba, né, Carla? Exatamente. Se vocês lembrarem do fato, em 2018 teve uma briga também, se machucou uma mulher e tal, e na época houve um reforço no policiamento. Depois, se passou um ano, não se teve mais notícias de brigas e tudo mais, se relaxou um pouco a questão do policiamento ali na orla do Guaíba e começou a se dar uma atenção maior para a Cidade Baixa, e foi isso que aconteceu nesse domingo.
Mas, diante de um público muito grande, são de 5 mil a 20 mil pessoas que passam durante o final de semana, realmente muita gente aproveitando, calor, tempo bom, as pessoas indo para as ruas. Teve um policiamento maior na Cidade Baixa, a polícia disse que aqueles vândalos e tudo mais foram, então, para a Orla do Guaíba. E aí deu uma briga generalizada, as pessoas filmaram, porque as pessoas agora com o celular acabam, né, filmando tudo que acontece. Essas são as imagens, ó. Essas são as imagens. E um jovem de 17 anos foi atingido por socos, pontapés, e se escuta no áudio as pessoas incentivando, e também aí ele foi agredido com garrafa quebrada diretamente no peito e acabou atingindo o coração, não conseguiu sobreviver, acabou morrendo. Um jovem de 17 anos que não tinha antecedentes criminais. Nada. Mas a polícia já identificou os 3 suspeitos, né? 2 vão responder por lesão corporal e um deles vai responder por homicídio também, que foi quem desferiu o golpe. Mas o que mais me apavora, Magda, além dessa violência brutal e uma falta de controle, porque não vai dar mais para vender bebidas, né, alcoólicas em garrafas, porque daí vai se tornar um objeto também cortante que pode matar as pessoas, é um incentivo das outras pessoas. Sabe aquela coisa das épocas antigas, que ficava todo mundo em volta incentivando numa arena a violência? Não teve uma pessoa, não teve... Porque tem gente que não quer incentivar e que tem medo de se meter também. Então, demorou a polícia, demorou a guarda municipal e aí acabou que um jovem morreu, 17 anos, apenas 17 anos, por causa de uma briga num lugar que era para ser muito bacana, num dos lugares mais bonitos que a cidade tem, que é a Orla do Guaíba. Mas, Carla, nesse episódio, eu vou dar uma opinião minha, porque eu frequento muito esse lugar por causa do restaurante que tem ali. Eu acho que se existe um culpado é a prefeitura. Porque um lugar que é característica, é um retrato postal de Porto Alegre. Não tem nunca um brigadiano ali. Nunca. Já teve, né? Acho que não te lembra, no começo tinha uma guarda municipal, mas eles relaxaram. Eles relaxaram, que foi tudo Tu sai do restaurante às 11h30, meia-noite, tu sai sozinho ali. Entrega a Deus e a ti. Ali nunca tem. No Pontal ali do Barra Shopping também nunca tem. Tu imagina Nova York não ter uma polícia no Hyde Park? Nos lugares mais importantes, lugares que as pessoas vão visitar, vai 50 mil pessoas ali no final de semana. Tem uma boa dica pro Rafão, o Rafão colocar a guarda municipal armada lá, né? Uma situação como essa... que tá com essas armas lá. Uma situação como essa registrada agora na Orla, em um parque em Nova York, a cidade para a cidade. Ninguém entra, ninguém sai. É até resolver e no dia seguinte está todo mundo preso. Eu tenho uma opinião bem complicada sobre essas coisas aqui em Porto Alegre. Já ouvi tanto por causa disso. Porque a gente vive hoje o retrato de uma sociedade completamente degenerada, né? Os áudios escutados nesse vídeo se percebe bem, né? Nós estamos degenerados. O Marlon ainda lembrou muito bem essa coisa, né? As instituições como família, isso tudo é caretice hoje, né? É tudo coisa de conservador, é coisa convencional, coisa de gente velha, que é reacionária. Então nós vivemos aí uma sociedade degenerada. E eu acho que não adianta dar pérola para porco. Eles preferem lavagem, não adianta. Porto Alegre não está preparada para lidar com algo como uma orla como cada essa. coisa. Sabe, eu morei numa região em que não tinha, era só um condomínio, não tinha nada, assim, era uma terra de ninguém, só um condomínio que ergueu ali. E aí começou essa discussão da causa social, tipo letra do Racionais, sabe? Os moleques não têm onde brincar e praticar os seus esportes. É o coitadismo oficial, né? Vamos construir uma quadra poliesportiva. Aí eu disse, não, pelo amor de Deus, não. Né? E quase apanhei por causa disso. Mas por que não? Aí, bom, fui voto vencido, construíram. Segundo dia, as tabelas de basquete, né, que colocaram na quadra, que eu não sei que tara as pessoas têm aqui, elas já estavam tortas. As pessoas entram para se pendurar e entortar, só por esse prazer. No segundo dia, tem pichação de é o crime, é nós que tá, é aquelas coisas, aquelas linguagens. Primeira semana o mato já comeu no meio do cimento, na quinta semana já era ponto de tráfico. Já ninguém frequentava aquilo lá, exceto para comprar droga, fumar pedra e prostituição, e aí começava, era ambulância toda noite, porque deram um pau num fulano não sei quem, outro deram uma... E aconteceu com a Orla, o Chicão lembrou essa questão de você estar abandonado. 11 anos foram necessários para construir a Cinemateca ali.
Você sai dali e faz o quê? Você estaciona onde? Você pega ônibus aonde ali? Você sai do cinema de que jeito ali? Isso assim estiver funcionando, porque deu um mês que não estava mais, já não tinha o cara para... Marconi, você gosta... isso aí é um problema sistêmico. Porque também, assim, vamos colocar no lugar da polícia. Tem punguista que já cumprimenta policial ali em torno do mercado público. Sim, eles já tiram gente que já foi preso 17, 18, Às 20 vezes. vezes. Até pelo próprio policial. Pelo próprio policial. O policial já prendeu ali, teve esses dias que foi motivo de uma reportagem, saiu até no nosso portal ao Sul. O sujeito foi preso 18 vezes. Agora ele já cumprimenta a polícia sabe que ele está ali, vai bater a carteira de alguém e sair correndo. Então também nós temos um problema sistêmico grave, que é o nosso sistema judiciário não funciona. Não funciona. Nós temos um sistema caro, pesado para o cidadão, um sistema fechado e que não pune. Não pune. Porto Alegre, se você fizer um histórico, você vai ver. A Cidade Baixa foi vendida como a área da boemia, não sei o quê. Olha o que virou. A Orla, a mesma coisa. Olha o que virou. Parque, a Redenção ali. Ali tem quadra de basquete, que eu já tentei ir ali praticar. Você sabe direitinho, é um ambiente que não vai... você consegue. Só que assim, é um olho aqui, outro ali, tem que ficar atento, e você tem droga sendo vendida aqui, a prostituição acontecendo ali, droga sendo consumida ali no outro canto. O Rudolph Giuliani, em Nova York, quando ele aplicou a teoria da vidraça quebrada, que ele punia tudo. Mas o garotinho atirou uma pedra e quebrou uma vidraça. Vai em cana. Chama o pai, chama a mãe, vai pagar. O que aconteceu? Ele foi chamado de xenófobo, racista, radical, ditador, porque a maioria dos punidos eram negros e hispânicos. Então ele foi acusado de tudo. O que aconteceu? Ele partiu para dentro, passou 2 anos sendo xingado. Depois de 2 anos sendo xingado, reconheceram que a política dele funcionou. A criminalidade de Nova York foi reduzida em 72%. Hoje, você anda ao redor do Central Park, 2, 3 horas da manhã, com plena segurança. Dentro também é demais. Lembrando que o Departamento de Polícia de Nova York está sob o comando do prefeito de Nova York. Sim, né? sim. É diferente daqui, né? Sim, mas aqui eu acho que o Rafão, se derem carta branca pro Rafão e derem gente para ele vai partir para... O problema é a gente, né, Vitorino? O problema é o número de pessoas. Hoje mesmo não tem efetivo, né? Hoje mesmo eu ouvi que... Eu até falei mais de uma vez aqui, um telespectador insistiu, dizendo que já tinha não sei quantos policiais, quantas pessoas já prontas. O governo cancelou a posse deles. Tem como pagar? Estudar, não tem como pagar, entendeu? E até sobre isso, esse caso, se eu não me engano, aconteceu no domingo, né? Foi domingo. Então é justamente uma oportunidade de nós tínhamos jogo na capital gaúcha, nós tínhamos um jogo que demanda um policiamento maior numa área da cidade. Nós também tínhamos 2 eventos grandes, uma feira e também um evento cultural na Cidade Baixa, que de fato dispersa. A gente coloca assim que a Cidade Baixa é um foco de problemas e a Brigada Militar tem se preocupado bastante com a área justamente pela reclamação dos moradores, mas também na localidade aconteceu um evento cultural que andou pela cidade, né? Acabou sendo um arrastão, um ensaio de um grupo cultural, então isso demandou um acompanhamento, também mobilização da EPTC, o que desfalca em algumas áreas acaba sempre acabando isso. Parece que a gente fala, quem quer fazer o mal encontra o seu espaço, encontra o seu local. Então a gente coloca aqui também a falta de efetivo, a falta de profissionais treinados para lidar com essas situações, por estarem em outros eventos também, que contam com a preocupação da polícia e devem contar, todo mundo tem que ficar agradecido, mas isso não pode acontecer. Um jovem de 17 anos... Era 11h30 da noite, né? Já era muito, muito tarde também. E a gente fala que as pessoas ficam consumindo bebida alcoólica, as pessoas ficam ali a tarde inteira. Eu vejo jovens que chegam às 2 da tarde para sair à meia-noite e é corriqueiro a quantidade de lixo que é deixado ali. É garrafa, é copo, é um monte de coisa. É os mesmos que estão preocupados com a Amazônia. Mais ou menos, né? Mas aqui os nossos telespectadores falaram que lá também na Cidade Baixa teve confusão e tudo. E, na verdade, também esses jovens, além de estarem ali ainda embriagados, enfim, que seja, eles também cheiram agora um novo produto. Tem um novo... Que vem de uma solda. Que vem de uma coisa de solda, do produto de solda. Diz um cara muito louco. De solda, que assim, ó, infinitamente mais forte que o crack. Mais forte que o crack. Olha, onde vamos parar? A opinião dos nossos telespectadores através das nossas redes sociais, começando pelo Instagram, @atualidades.pampa. A Edete Barcelos, bem-vindo. Vitorino, estamos todos contentes com a sua volta. Lucas Gabriel, da mesma forma. Gustavo, bem-vindo de volta. A Nélcia, que bom que você voltou. Abraços.
Também no facebook.com/atualidadespampa. Ivone Vargas, bem-vindo, Gustavo Vitorino. Estava com saudades dos teus comentários inteligentes. A Carmen, bom retorno. Vitorino, estávamos com saudades. O Marconi te substituiu muito bem. Sentou no teu lugar, o Marconi, quando tu estavas ausente. O Richard dos Santos Souza, não me interpretem mal, mas eu tenho uma paixonite pela Ana. Muito bem. A Ana, aliás, hoje já está recebendo alguns elogios. E também no youtube.com/TV Pampa, no canal no YouTube. Vai lá, se inscreve no canal, toca no sininho para receber a notificação de quando nós estamos ao vivo. A Janete Barbosa, bom retorno Vitorino. Maitê da Silva, oba Vitorino de volta. A Geni Lourdes está bronzeado, está saudável. Gente, e agora é hora de trabalhar. Eu peguei 44 graus nas colinas de Golã. Eu tenho os vídeos, eu trouxe mais de 60 horas de gravação, como eu falei, então com o tempo eu vou mostrar para vocês. Peguei 44 graus nas colinas de Golã. Gente, é muito quente. É calor que não se acaba mais. Porque é o coração do Oriente Médio, né? No meio do deserto. E eu recebi nessa tua ausência, até para que falássemos sobre isso, mas tu justamente trouxesse isso, um vídeo que começa como diz o Marley. É um país tão pequeno, de território, mas tão grande no que faz, e falava da tecnologia, de uma série. Eu tenho 5 ou 6 coisas que eles fazem, que certamente é o que tu vais trazer também, que na medicina não tem igual, né? Não tem igual. E isso que eu falei do fim da endoscopia, da colonoscopia, claro que eu não vi funcionando, nem me candidatei a ser cobaia, mas você toma um pequeno comprimido, Magda. Coisa pequena, uma cápsula, essas cápsulas que vocês compram na farmácia, uma cápsula dessa que tem 2 cores, né? Desse tamanhozinho. Ela tem 2 câmeras. Tem 2 câmeras, uma de cada lado. Você faz aquela preparação da endoscopia, ou seja, toma laxante, enfim, limpa tudo. E aí você toma aquele comprimido e fica sentado. E o médico fica acompanhando o comprimido descer, vai gravando as imagens. E tem mais. É tão surpreendente que em alguns pontos do organismo é possível ao médico locomover o comprimido. Opa, passou, parei, deixa eu voltar um pouquinho. Deslocá-lo. Aí ele vai lá, coloca um negócio assim sobre a sua pele e puxa, o comprimido volta um pouquinho, ele olha, vai filmando tudo até o fim. Até o fim. O outro lado. É a colonoscopia e a endoscopia do futuro. É um negócio espetacular. Esse equipamento já passou dos testes e está sendo vendido para um laboratório americano. Só pode ser. Que certamente vai custar milhões. É que assim, Magda, num primeiro momento custa um caminhão de dinheiro. Depois vai... Entendeu? Vai perdendo e se torna acessível. O aparelho todo exige um monitor que você compra em qualquer loja de informática, uma pequena caixa com o processador que processa o sinal de Wi-Fi que vem dessa pequena cápsula que você tomou. Futuro, amigo. Olha aqui, nós estamos falando de coisas boas, de coisas que facilitam, né? Eu tenho uma dica agora muito especial para você renovar a decoração da sua casa com requinte e bom gosto. Conheça a Saaf Decoração e Presentes ali em Canoas. Você pensou em algo bonito, bom e barato? Tem lá na Saaf Decoração e Presentes em Canoas. São diversas opções em cerâmicas decorativas. Tem também as cerâmicas perolizadas em diversas cores, é a coisa mais moderna atualmente. Arranjos maravilhosos em flores, flores com aquele toque de seda, o que dá a ideia de que elas são verdadeiras. E tem um detalhe, produtos exclusivos, fontes iluminadas em diversos tamanhos, com preços super especiais, quadros pintados à mão em vários tamanhos e com preços também muito bons. E são peças únicas, né? Na verdade, são mais de 10 mil itens em decoração e presentes à pronta entrega. Muito bacana, não é mesmo? E é muito fácil de chegar na Saaf. Você vai pela BR-116, acessa a avenida lateral em frente ao Bourbon de Canoas e logo em seguida faça o retorno embaixo do viaduto da Boqueirão. Pronto, você já chegou na Saaf. Bem fácil. Saaf Decoração e Presentes, você tem que aproveitar. Doutor Ruschel? Mas eu poderia dar uma pitada sobre o assunto que versou na mesa? Claro. Eu queria primeiro, me preocupo muito com a estigmatização do local, porque é uma área muito aprazível, uma área
extremamente agradável. Quem esteve lá, quem vê o cuidado com que aquilo foi construído, quem vê o recato e o cuidado com que aquilo é resguardado, tu vais lá, não tem um papel jogado no chão, aquela grama cortada milimetricamente, né? E pessoas com família, eu tenho frequentado lá, se presta a passeios de bicicleta lá, quem quer ir lá tomar um chimarrão, é uma área que eu convido todos a irem. A questão ela é muito maior que o local, ela é um problema sociológico, como aí se abordou corretamente aqui na bancada, né? Nós podemos lembrar o Beira-Rio, quando teve o jogo do Internacional, Ana, me socorre, onde o Inter foi a final com o Atlético Paranaense, né? Nós tivemos dezenas e dezenas de vídeos de pessoas brigando e se matando pelos cantos, né? Depois do jogo, que também não é um comportamento, nem por isso nós vamos terminar com o futebol. O que nós precisamos, em alguns lugares sazonais, é um policiamento ostensivo. A Ana lembrou também com propriedade, nós tínhamos eventos simultâneos que deslocaram brigadianos lá, possivelmente o efetivo estava menor. Mas insisto, quem tem frequentado, e eu convido vocês a irem. Esse local já está há mais de um ano operando, nós temos frequentado o restaurante, tenho ido seguidamente no restaurante, lá está, e não presenciei briga, não presenciei nenhum tipo de evento, nas vezes que me fiz acompanhar de colegas da bancada que tinha sempre brigadiano, a gente tem que dar esse testemunho. Mas aqueles brigadianos não estão mais lá. Aquele carro, mas sim, só título a gente tem que dar o depoimento. Então, não quero estigmatizar o local. Temos que, exatamente, então colocar proteção lá, como todos os lugares, e não deixar estragar uma ideia que é maravilhosa e, por sinal, vai crescer, porque agora já está se operando nossa beira ali será tratada com outros eventos. Eu quero dizer a vocês que aquele lugar é tão especial que até OVNI tem. Disco voador. É verdade. Tá prontas as nossas fotos? Podemos mostrar as fotos lá Tá, nós vamos mostrar as fotos. Disco voador? Presta atenção. Nós temos aí uma foto, tá? Daí tá o espaço, tá? Final da tarde e tal, ali onde as pessoas ficam. Aí tem, na outra foto, vocês vão ver, ela tá inclusive circundada ali dentro. Nós estamos aqui distantes, tem um risquinho branco. É um disco voador. Quer ver a próxima? Tem também. A gente aproximou essa foto. Tá, a outra tá muito pequena. Porque não tem como a gente aproximar. Aí, isso aí foi uma amiga minha que me mandou ontem. Ela disse, olha, eu só tô mandando para ti agora porque eu já postei e mostrei para 2 ou 3 pessoas e tem gente que viu também. O que é, a gente não sabe. Estou dizendo que é um OVNI. Mas eu quero dizer para vocês, eu vou postar essa foto, eu tenho essa foto, eu vou postar e quero que vocês olhem e observem. Não é uma lua, nem um pedaço da lua, até porque está no sentido horizontal. E é branquinho, igual um disco voador. Alguma coisa tinha no céu na tarde e na noite deste domingo, ali na orla do Bahia. É literalmente um OVNI, né? Um objeto voador não identificável, exatamente. Identify Flying Objects. E ele que impressiona, porque eu, para trazer para cá, eu abri mais a imagem, né? Uhum. Ele é exatamente no formato redondo. Não é um risco. E a NASA já se posicionou? Não sei, ainda não, porque eu não mandei para eles ainda. Claro que tudo que eu tenho tem que ser primeiro na Atualidades Pampa. Lógico. Depois vai para a NASA. Pode esperar, né? Pode, sem dúvida alguma. Por favor. Chicão, tu foi. Dona Magda, dessa semana começa os jogos de idas da Libertadores da América, com o Grêmio recebendo o Flamengo quarta-feira, a segunda no Maracanã e o River Plate em Núñez pegando o Boca Juniors. Os 2 maiores clássicos, talvez, dessa Libertadores. O River e Boca é, sem dúvida, o maior clássico do planeta, numa pesquisa que a FIFA fez. Mas o interessante é que eu sempre falei nos meus espaços na rádio que a Libertadores teria que partir para uma final única. E quase nenhum jornalista apoiou essa minha ideia de final única, que é uma ideia que já existe na Europa há muitos anos, na Champions League, por causa daquela história, tem que ver o meu time em casa, longe de casa. Isso aí não existe mais no futebol. O futebol hoje é um grande evento. Mas não é que essa final única é o maior sucesso a nível mundial. A Conmebol recebeu 195 mil pessoas querendo no site dela comprar o ingresso. E vai ser transmitido para 75 países, dona Magda.
E um detalhe interessante, ela fez a Conmebol, o representante brasileiro, o Grêmio, o Flamengo, que vai ser conhecido na semana que vem no jogo de Maracanã, no Rio de Janeiro, 12 mil ingressos, a R$320, o ingresso mais barato. Esse ingresso fica com o clube que vender. E 12 mil para o representante argentino. Os outros 26 mil ingressos vão ser vendidos para o mundo todo. O mais barato a R$500. Quer dizer, isso aí é uma coisa tão atrativa que Porto Alegre para 2020, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília querem pegar a final. Porque é um efeito turismo tão grande, uma final de Libertadores da América. Para ter uma ideia, Madrid, ela recebeu 220 milhões de reais em uma semana de turismo. Houve gastos em restaurante, hotéis e tudo. Para nós ter uma ideia, Gramado fatura por ano 180 milhões de reais. E uma final de Libertadores deu em Madrid 220 milhões. Isso é um grande negócio, a final única veio para ficar. A da Sul-Americana vai ser em Assunção, do Paraguai. E tomara que o Grêmio, que é aqui de Porto Alegre, vai para a final. Vai ter um jogo difícil. Ai, tomara. Eu hoje até almocei com o Marco Bobes, que mandou um abraço para você, disse que você estava lá no... Fomos eleitos. Foi eleitos, né? Foi eleito. E o Flamengo chega amanhã, vai estar hospedado no Vila Aventura. Eles vão ficar no Vila Aventura, vão concentrar, longe. Longe dessa balbúrdia, que é a cidade grande. Tudo isso vai ser um mega jogo, o jogo do ano, Grêmio e Flamengo. E é um jogo que está em aberto. E amanhã em Buenos Aires, o clássico do fim do mundo. Porque fizeram uma pesquisa, se você vai morrer dentro de 48 horas, qual é o jogo que você quer ver? River Plate. Maravilha. Em todo mundo, porque é o jogo que mais tem garra, o jogo mais sanguíneo começa amanhã. E aí, Aninha? Não, e ainda só para colaborar com a tese do Chicão, claro, o Puxo acho que pode ser na análise do futebol, mas lembrando que o maior evento televisionado esportivo é o Super Bowl, que é a final do campeonato do futebol americano, que começa, mas só que é aquele que mais tem intento e ele é definido com antecedência, às vezes, maior de um ano do campeonato, justamente para as pessoas já se organizarem, já começarem a comprar os pacotes. Isso não vai acontecer em Miami, no estádio do Miami Dolphins. Se espera um grande show, inclusive Shakira e J-Lo já são as atrações, porque tem gente que não vai só pelo futebol americano. Uma semana tem gente evento. Que vai... É um evento, né? É um evento. É um grande evento. É um grande evento, é um show. Mobiliza hotelaria, mobiliza os locais, mobiliza o turismo, mobiliza aqueles até que não são tão interessados, mas vão. Eu sou uma, né? Confesso que me apaixonei justamente pelos shows, depois me apaixonei pelo esporte. Hoje acompanho certíssimo e o sonho de todo apaixonado é ver o maior evento. Então tomara que a Libertadores se encaminhe para isso, né? Quem não pode ver todos... É o intervalo mais caro o halftime show, é verdade. É mais caro que a final da Copa do Mundo de Futebol. Dona Magda, quero entrar para dentro do campo, que é onde vai se decidir. Assistir atentamente a Flamengo e São Paulo este fim de semana, já que o Flamengo jogou praticamente com quase todo o seu time titular e terminou jogando com os 11 titulares. E o Flamengo mostrou as suas virtudes e as suas fraquezas. Um time extremamente rápido, com uma velocidade impressionante, do meio para frente, muito toque de bola, não precisa carregar a bola na condução e chega frequentemente ao gol adversário. No entanto, mostrou aquilo que a gente espera que seja a sua maior fraqueza, um sistema defensivo falho. O São Paulo poderia ter ganho o jogo aos 41 minutos do segundo tempo. O goleiro do Flamengo fez uma defesa extraordinária. Em relação ao Grêmio, o Grêmio decidia quem seria seu lateral direito e o Léo Moura, voltando de uma grande parada, não conseguiu resistir à velocidade do ataque do Fluminense, que tinha um jogador veloz ali, e praticamente se desescalou. E ao se desescalar, escalou o volante Michel, porque o Grêmio precisará ter, já que jogará com Galhardo na lateral direita, precisará ter um volante de contenção mais à frente da zaga para segurar esse ímpeto do Flamengo e tentar ganhar o jogo através de Luan e Cebolinha. Mas dá pra fazer uma previsão aqui. Faça. Eu acho que se for juiz brasileiro, passa o Flamengo. Se for juiz argentino, passa o Grêmio. O Grêmio tem mais time. É a pena que do outro lado vai enfrentar o argentino, porque é garantia de arruaça na final, né? Pois é, tu sabe que ainda sobre a arruaça, o nosso telespectador Carlos Eduardo da Silva Pinto disse o seguinte: se tivesse um efetivo expressivo da Brigada Militar e Guarda Municipal no local onde aconteceu o assassinato na Orla do Guaíba, primeiro, não faltariam certos jornalistas taxando a polícia e a guarda municipal de fascista e opressora em relação à comunidade mais pobre.
ou aqueles que são usuários de drogas. Se tem abordagens, então, nem se fala. A gritaria ia ser muito grande. Lugar da Brigada Militar não é dentro de estádio de futebol, no máximo no entorno. Saudades da época que menor de 18 anos não podia passar das 22 horas na rua sem um maior acompanhamento ou autorização dos pais. Na mosca, né? Na mosca, né? Não, e na realidade até é uma solicitação que há muitos anos se discute no futebol e até das pessoas que não curtem futebol, mas são obrigados a ceder o seu poder de proteção, no caso a polícia, para esses eventos esportivos. Já em diversos momentos se cogitou que os clubes fossem responsáveis por fazer essa segurança de maneira particular e quando não o fizessem, não quisessem dessa forma, que pagassem então o efetivo da polícia, que deve proteger a todos e não só quem escolhe ir num jogo de futebol, então que os clubes deveriam arcar com esse orçamento. Só que até hoje não se decidiu nada e até eu sou uma das pessoas que apoia que se gasta tanto dinheiro, se é um evento esportivo, se as pessoas pagam para estar lá, elas merecem sim ter uma segurança particular e às vezes até mais especializada do que aqueles que estão para proteger o povo e não em eventos esportivos que a gente sabe rapidamente as coisas saem do controle e tem que ter um pessoal que é, vamos dizer assim, tem todas as habilidades para conter multidões, como é o caso dessa segurança particular de grandes eventos esportivos. Dona Ana, trago o esclarecimento já, os eventos esportivos de futebol dentro do estádio, a segurança é privada e já foi almejado e o Tribunal de Justiça pacificou que não é responsabilidade dos clubes isso. Então, o Estado como um todo tentou ajuizar perante os clubes uma ação, essa ação acabou sendo julgada, já transitada em julgada, de que não é responsabilidade dos clubes, embora respeite a tua opinião, claro, e até possa ser a minha, né, de que deveria ser responsabilidade. Dona Magda, eu queria fazer só um corretivo no Ruxo. O Ruxo, que é um cara que entende futebol, estava na Grenal hoje de manhã, todo mundo comentou, estava no almoço, o Ruxo, o cara. O Ruxo só errou numa coisa. A defesa do Flamengo é a melhor do Brasil. Por quê? O goleiro é o maior agarrador de pênalti do planeta. Agarrou, em cada 2 pênaltis agarra um. Na Liga Espanhola ele pegava do Messi e do Cristiano Ronaldo. O lateral direito e o esquerdo são da seleção brasileira. O zagueiro central da seleção brasileira. O quarto zagueiro é um gênio de 22 anos que o Guardiola pediu para o Manchester City. Eu não sei onde é que o Flamengo tem uma defesa ruim. Quanto a árbitro brasileiro, Flamengo ganha, e árbitro argentino, Flamengo perde, isso é uma lenda. O Flamengo tem sido muito prejudicado pela CBF, porque a CBF tirou os 2 jogadores do Flamengo e convocou para a seleção brasileira. Ele vai ficar 2 semanas sem o maior centroavante do Brasil, Gabigol, e o melhor zagueiro, Rodrigo Caio. Mas o árbitro vai ser argentino, então aí vai ser o que Deus dará. Não, Águida, um rápido direito de defesa. Depois Primeiro que a avaliação do Chicão está corretíssima, são 4 jogadores de muito nível. O que eu falo é o sistema defensivo, como é uma equipe extremamente vocacionada ao ataque, ela deixa a defesa desprotegida. E o melhor zagueiro não tenta contenção, porque os laterais são de ataque, são de inserção. Por mais melhor zagueiro que tu seja, sempre que tu tem um contato direto com o atacante, tu estás desprotegido. Foi nesse sentido só minha desde que o VAR esteja atento, né? Tá, deixa o Marconi falar e depois nós vamos pro VAR. Voltando à questão da segurança ali, até passou o timing um pouco, mas é que, por exemplo, eu estava dizendo o seguinte, que para mim, por exemplo, que eu não entendo muito o universo do futebol, eu vi uma matéria uma vez que mostrava o acompanhamento da polícia, a polícia meio que fazendo uma espécie de um brete para que os torcedores fossem até dentro do estádio e não se dispersassem e brigassem. Eu disse, cara, é um universo que para mim é muito incompreensível. Isso aí tem muito em Buenos Aires. Para tu chegar na estádio da Bomboneira, tem que botar a polícia militar. É brete, né? Como show, a funila é 1 por 1. Para mandar ir para dentro do estádio pessoas que não querem ir para dentro do estádio, elas querem brigar. Eu já brinquei com isso, Marconi, que os clubes deveriam abrir aí, pegam uma área livre e enquanto tem o jogo, quem não quer assistir, quer brigar com outra, faz uma espécie de uma arena. Uma arena, dá um estilete na mão de cada um. Quero ser a mestre de cerimônias dessa arena. Se mata e depois recolhe os caras não querem ir pro estádio. Você tem que botar a brigada militar para dizer, não, tu vai pro estádio, mas não quero, eu quero matar aquele lá. Não, mas tu vai para dentro do estádio. Cara, é incompreensível. Marconi, bem-vindo ao mundo do esporte que tem coisas irracionais. Eu quero dizer que sou uma voz, até com dirigente esportivo, os torcedores ficam bravos comigo, porque a defesa do argumento da torcida única é porque nós gastamos, às vezes, 2 a 3 mil brigadianos para fazer exatamente o que tu diz.
pegar um universo de 1.500, 2.000 torcedores e colocá-lo num brete e colocá-lo em segurança dentro de um estádio. E eu digo que dentro do benefício da coletividade, tu prender um número de brigadeiros só para fazer isso, quando cidades como a própria Argentina, os clássicos já é com torcida única. Jogo no River é com a torcida do River, jogo no Boca é com a torcida do Boca. Porque para botar 2, 3 mil pessoas, tu mobiliza um efetivo quando tu não tem brigadiano para botar na orla, que é exatamente o assunto que nós abrimos o programa. Mas não teve, quando implantaram aquele juizado especial nos estádios de futebol, não reduziu quase 90% a violência dentro? Não, dentro do estádio reduziu. Porque não tinha mais bebida, não sei o quê, agora os deputados querem pôr bebida de novo, né? Sim, mas o juizado especial dentro do estádio reduziu em quase 90%. Quase a zero. Quase a zero. Foi era o doutor Marco Aurélio, não sei se era o doutor Marco Aurélio, que era o responsável. Na hora, pegava o aguaceiro. Dentro dos estádios, briga hoje. Não. O juizado. Não, tem juizado. Mas a gente precisa esclarecer o fato de que esses torcedores, a gente fala que às vezes se organizam sim e marcam através das redes sociais, que também é um trabalho que esses departamentos e a Brigada Militar se preocupa, porque vai nesses locais, mas a gente entende também que hoje, por não acontecer, é um mero detalhe não ser dentro do estádio, mas acontece nas redondezas, acontece a 2 esquinas, 3 esquinas. A gente lembra que ali a gente tem, infelizmente, dia de Grenal, a José de Alencar fica intransitável para os gremistas. Lembrando que eles vinham do Olímpico na caminhada ali pela José de Alencar e a torcida do Inter ia em direção, dava briga, pancadaria, tiro, um absurdo para quem estava transitando na ali divisa. E não tinha conhecimento do jogo. Então a gente fala assim, é o mesmo comentário que eu trago. Quem quer fazer o mal, quem quer arruaça, quem quer socar, quem quer matar, vai encontrar o lugar, seja na orla, seja no estádio, seja na rua, seja no raio que o parta. Opa, que isso? Já aprendeu com o Vitorino raio que o parta? Todo mundo pode usar, eu não posso, mas é que isso me irrita de uma maneira, porque a gente tem a realidade onde nós temos crianças, nós temos famílias, nós temos pessoas transitando e eu lamento esse tipo de situação ser relacionada ao fato de, porque o policiamento, porque isso, porque aquilo, porque a gente tem que estar substituindo um efetivo, colocar numa realidade onde a gente deveria prezar o esporte e não as brigas, porque lembramos, tudo entre River e Boca, afinal, ser em Madrid, aconteceu por uma falha de esquema de segurança da polícia, porque a polícia não conseguiu conter os torcedores da torcida rival, que arremessaram, a gente coloca garrafas, tijolos, pedras, em direção ao ônibus do Boca, que estava transitando, porque a polícia não estava preparada. Por isso eu falo, eu agradeço por ter contato com o 11º Batalhão, porque eles se especializaram nessas operações para evitar qualquer tipo de problema. A gente coloca que os jogos da Libertadores do Grêmio, quando acontecem na arena, a gente tem pouquíssimos torcedores agredidos, ônibus depredados, porque a gente coloca esses torcedores, além de dar esses problemas de briga, eles têm que chegar às vezes 7 horas antes do jogo para serem contidos num brete, para ficar ali até 3 horas antes, abrir para entrar. Às vezes não tem alimentação, não tem banheiro. Então essa realidade parece que é um cativeiro. E são soltos 2 horas após o fim do jogo. O jogo termina meia-noite e a torcida adversária fica quase 2 horas parada na escuridão para poder ir embora. E daí que às vezes acontece, quebram banheiros, acabam quebrando cadeiras, porque o torcedor se irrita, porque às vezes perdeu, às vezes não teve o resultado que esperava. Acontece que é multa para lá, multa para cá e quem perde é o futebol. Antes que a Carla se irrite conosco, a Carla tem um monte de coisa para ler. Separei tudo. Quem está um pouco irritada é a Índia de Gravataí. Ela diz o seguinte: boa noite, o Internacional é sempre deixado de lado. Até a minha mãe de 85 anos acha que vocês só falam do Grêmio, então tá um pouco chateada. Também no WhatsApp, a respeito dos OVNIs, enfim. Boa noite, bancada. Sobre o OVNI, deve ser o drone enviado pelo técnico do Flamengo. Não é nada disso. Ricardo de Pelotas. Também, isso não é OVNI. É apenas um efeito óptico. É apenas um efeito óptico. É um reflexo branco de uma nuvem no meio dos reflexos alaranjados ou vermelhos. E também o outro telespectador chamado Guilherme diz: boa noite, é a segunda vez que algo é fotografado ou filmado na orla do Guaíba. Eu acho que é os Clinton. Presta atenção, a Estrela, nossa telespectadora Estrela Luz diz o seguinte: querida, naves fazem parte do nosso dia a dia e já há algum tempo. Envia esta foto que tu tens para o Ademar da revista UFO. Ele terá um diagnóstico correto e preciso. Bom, enviar. É os Clinton, pode ser, sabe lá. Olha aqui, Gustavo Vitorino, muitas são as manifestações dos nossos telespectadores, não daria para
citar todos, porque eu vou Ninguém deixar xingando? alguém... Não, ao contrário. Não, hoje te dando as boas-vindas, Onde é que eu tô errando? dizendo que tu fizeste falta, que bom que está de volta. E o pessoal da Terra Plana continua pedindo para te poder falar. Gostaria de ouvir a opinião da Roberta e do Chicão. Gostaria de ouvir a opinião da Roberta sobre o VAR. O que te parece, a Chicão e a Roberta sobre o VAR? Não, Tu ainda vou fala falar- sobre o VAR, Roberta? Claro, mas no quê? Bom, não Dona precisa Magda, falar então. já falou, Já falou. O VAR, eu acho que tem um estudo na Inglaterra, que onde inventaram as leis do futebol, o VAR tem 95% de acerto. Sabe por que o VAR está sendo muito condenado aqui no Brasil? Primeiro, o Brasil administra mal o VAR, demora muito tempo para dar resposta. 1. 2, o VAR, ele vê cirurgicamente uma falta que o olho nu não vê. Então, antes, pênaltis que não existiam, agora Passaram estão a existir. existindo, exatamente. Então, Por isso que as pessoas estão brigando. Estão brigando por causa do VAR agora. Era apenas agora. Não é, porque agora tem precisão. Isso me deixa Mas impressionado, eles não porque estavam falando sobre isso? essa tecnologia do árbitro de vídeo, nas ligas norte-americanas, no futebol americano, no beisebol, no basquete, Tênis tem a ver. é 150% de acerto. Como é que um... Porque, como é que porque equipamento a eletrônico FIFA não diz dá? que tem que ter VAR e tem que também ter a interpretação do árbitro. Aí Não, é que tudo tá. Porque senão tu mas tira o árbitro e o robô ali. Porque assim, é aí é que dá o isso problema. que é É a mesma incompreensível coisa. pra mim. O VAR mostrou que o Zé chutou a perna do João. Alguém tem Pronto, que interpretar. acabou a interpretação. Tá ali, o Zé Sim, mas chutou. aí que tá o problema. Aí vem as teses, né? Ontem, por exemplo, o jogador do Grêmio estava ficando à vontade e o jogador do Fluminense puxou a bola com a mão, deitou e impediu que a bola passasse. E aí o rapaz da televisão, que ele já foi árbitro de futebol, né? Disse uma besteira aqui. Não, porque a interpretação do... Quando a coisa é escancarada e o sujeito não marca, o comentarista oficialista, a interpretação do árbitro... Vai interpretar o diabo que o carregue. Que isso? O cara impediu a bola com a mão, foi pênalti. Pois é, porque, por Foi exemplo, pênalti. nos esportes americanos, esse efetivo diminuiu, inclusive, uma possível violência nas arquibancadas, porque não fica aquilo de foi, não foi. O futebol americano, o juiz vai até a câmera, até a tela, assiste o que foi, O replay volta passa na tela O também. replay passa no telão, Pra todo mundo exatamente. ver. E ele Não, e explica mais, depois o que aconteceu. o juiz vai até o local, abre o microfone pro estádio inteiro e Ele diz, explica. punição, 5 jardas pra lá, foi falta, não sei o quê, acabou a discussão. Ontem, por exemplo, seria legal. Era aquele lance que o jogador cai com a bola na mão assim, e o juiz ia dizer, senhores, não foi pênalti porque a Globo não quer, nem o comentarista da Globo quer, então toca o jogo. Muito bem, mas agora eu quero dar uma notícia muito importante para quem tem perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica aqui em Porto Alegre especializada em audição? É a Mais Sons, Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar ao celular e, principalmente, pacientes que não se adaptaram com próteses auditivas tradicionais. Perda auditiva, gente, é uma coisa muito séria. Ela pode, inclusive, acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar com problemas auditivos, você deve encaminhá-lo até a Clínica da Audição. Liga para o número 51 3061 7373 e agenda a sua consulta. A tecnologia mais moderna do mundo referente à audição você encontra na Mais Sons Clínica da Audição. Não pode deixar para lá. Tem que efetivamente procurar um recurso, porque dá para você ouvir muito, muito, muito bem. Não deixe de agendar a sua consulta. O Luiz Roberto Moreno pergunta o seguinte, aliás, ele é muito educado, manda um abraço para toda a bancada, para obrigada. todos nós. Ele diz que ele pergunta acerca da situação do senhor Luiz Inácio, se teríamos alguma linha histórica na sua vida pública para estabelecer um paradigma com a atuação do Mandela. É uma indagação lógica ao cidadão comum ante a peculiaridade do fato que ele refuta a progressão de regime, Ele não quer ou sair da teríamos algo mais por aí? Ele Pergunta quer aí. virar um mártir do futebol. Ele não quer sim, sair da claro, cadeia. é É que isso. se Tá na cara. ele saindo da cadeia, não tem como levar adiante a narrativa Ele de preso recebe a político. mulher na cadeia, tem Não, mordomia acabou, ele não tudo. pode dizer mais Ele nada. não quer Vai mais reclamar sair da do quê? cadeia. Tá solto? Ele sempre foi. Tem ainda Ele vai virar um o mártir. comportamento de seita que chama ele de preso político. O Luiz Inácio é só um político preso, é só ele, não passa disso. É o E eu contrário. Mal político. E eu quero dar meus parabéns ao Ministério Público Federal, que num golpe de xadrez deu uma rasteira no Lula, quando o próprio Ministério
Ministério Público pede a progressão de pena. Verdade. O Ministério Público... Tá na lei. Sim, está na lei, pediu, mas ele não quer. Ele porque não quer. é o coitadismo. Ele quer ser o Mandela brasileiro. E se você sabe que impossível. o BNDES teve um prejuízo de mais de 13 bilhões de reais com esses empréstimos para o exterior? Mais de 13 bilhões para o Porto de Mariel, o metrô de Caracas, dinheiro para Moçambique, um monte de países. Aeroporto de Burkina Faso. Se fizer uma pesquisa na Rua da Praia, eu acho que 1% vai saber que existe um país chamado Burkina Faso na África. Então, não adianta esse coitadismo. Outra coisa, ele ia ter que usar a tornozeleira eletrônica. Para ir para casa, para ir para casa. Então foi um golpe de mestre ao Ministério Público Federal. O Lula vai continuar na cadeia. Bom, ele não trabalha, nunca trabalhou lá, continua. Não sei o que faço com a minha manchete aqui, dona Magda. Por quê? Era a manchete era o meu dele. assunto, não sei o que você Mas joga. Se eu jogo Não, aqui, eu não ainda tem problema tento algum. dar a notícia. Não, Posso dar a pode. notícia? Tens algumas Muito coisas a obrigado. acrescentar? Com certeza, Então, dona não Magda, tem porque eu por que estava muito reclamar, atento, não tem por acompanhei que a reclamar. tudo aqui. Não se Só censura. interrompi a minha bancada, Não porque se senão eles vão censura, terminar com a não se notícia. censura E aí eu vou para nenhum casa assunto e vou trazido. receber o salário imerecidamente. Eu preciso fazer jus então, ao o que meu tu quer? salário. Receber o Ele está salário? muito feliz hoje, senhor Não, eu Rocha. preciso do Então salário. tá, que então é? vamos lá. Então vou O senhor fazer. tá muito feliz Vou hoje, eu não fazer sei por por que o senhor tá merecer. tão feliz Vou hoje. fazer por merecer. A notícia começou na sexta-feira, dona Magda, quando o Ministério Público Federal pediu então a soltura do ex-presidente em cima do artigo 112, que é cumprido 1/6 de pena, tu tenha direito à progressão. Diante da magnitude do problema e da discussão, e já deu para ver aqui pela minha respeitosa bancada, 17 procuradores assinaram esse documento, talvez temendo um documento que pode ser assinado por um procurador, 17 procuradores mais o Dallagnol, né, assinaram este documento, talvez para mostrar que era uma obrigatoriedade fazer isso, não era uma benesse e ninguém estaria protegendo o Lula e sim cumprindo a lei. A juíza da 12ª Vara Federal, onde está o processo e cabe a ela a decisão, ela pediu então uma certidão agora que é a conduta carcerária do ex-presidente. Este documento, então, existe um trâmite e neste trâmite que oportunizou, então, que a defesa do Lula se manifestasse hoje, agora, durante a tarde. Eu saí atrás da informação, porque eu tinha a primeira informação e não tinha o seu desiderato. E foi lida, então, uma carta de próprio punho do Lula, dizendo que não aceitava o benefício porque ele só quer sair de lá absolvido. Por que ele quer sair de absolvido? Está no STF 2 pedidos de habeas corpus, onde no processo é levantada a suspeição do hoje ministro e ex-juiz que o condenou, o Moro. Eu peguei 2 frases dele no teor da carta que foi lida pelo seu advogado. Não troco minha dignidade pela minha liberdade e não descansarei enquanto a verdade não prevalecer. Aí, em relação às consequências, o Marley já é definitivo, eu vou esperar um pouquinho para que a gente leia as consequências disso, Marley. Tem muitos líderes mundiais pedindo a soltura do Lula e também dizendo que a questão do julgamento dele foi política. Nós temos que ver se esta atitude, que é evidente que não é uma atitude emocional, uma atitude pensada por pessoas inteligentes, que um escritório capacitatíssimo dele, né? Pessoas que estão trabalhando pela sua soltura. Doutor Zanin, então, excelente. Isto foi montado para tentar trazer um benefício. Então, se vai trazer um benefício ou se trará uma consequência, nós vamos esperar, porque estaremos juntos aqui acompanhando no dia a dia. Eu gostaria de saber quem são os líderes mundiais que estão pedindo a liberdade do Lula. Líderes mundiais pedindo liberdade do Lula, o Brasil todo que ele na cadeia. É meia dúzia de fanáticos, seguidores que estão enchendo o saco aí. Nós temos uma justiça absolutamente bagunçada, esculhambada, tribunais superiores sem nenhuma credibilidade. Então ninguém está querendo liberdade do Lula, quer que o Lula fique na cadeia. E vá mais gente para lá. E outra coisa, levantar suspeição sobre o Moro, porque virou ministro, e o Toffoli, que é presidente do STF, foi advogado do PT, foi chefe de gabinete do Zé Dirceu. E esse sim que deveria ser considerado suspeito, mas está lá mandando prender, mandando isso, mandando aquilo. soltar por uma questão formal. E na verdade essa questão
muito bem trabalhada e pensada, como disse o Ruschel, não é emocional, ela é racional. Isso é para poder dar continuidade. Por exemplo, as duas frases que o Ruschel A questão trouxe é aqui técnica. Lula, ele tem direito, o Ministério Público disse. Sim, claro. Solta. Não, mas o que eu digo é o seguinte, essas duas frases, por exemplo, se encaixam no exemplo que eu trouxe dia desses aí, dessa retórica óbvia dos políticos. Né? Eu não vou descansar enquanto a verdade não prevalecer. Sim, ninguém vai. É lógico. Você imagina alguém ir a público e dizer, eu não descansarei enquanto a mentira não prevalecer. É lógico, né? Você tem a questão... Aí uma outra coisa que eu me apego cada vez que a defesa de Lula se manifesta é a questão semântica, né? Você tem o Lula e sua defesa o tempo todo repetindo que quer ser absolvido, inocentado, mas não ser solto por ser inocente. É um pouco diferente você sair por ser inocente e sair sendo inocentado. Inocentado abre um pouco de uma certa brecha para que... A discussão é meramente formal. A chance outra, do Lula sair por Lula inocência em casa é completamente remota. Primeiro porque a STF e a STJ não pode avaliar mérito. Eles avaliam formalismo. Não, e outra... A defesa do Lula está pendurada no formalismo. Porque ele foi condenado porque as provas são contundentes. Agora, são milhares de páginas um por recibo. O Gustavo é excelente, só ele concluir. É que essa defesa do Luiz Inácio, né, de só não saio daqui, é excelente e inteligente a ação de mandá-lo para a prisão domiciliar, porque derruba por terra de uma vez por todas a narrativa fanática do comportamento de seita de que ele é um preso político. Porque ele em casa acabou. O que ele vai alegar? Então, para a narrativa ir adiante, eles têm que estar na cela, na cadeia. Eu fiquei com uma dúvida. O ex-presidente Lula tem alguma possibilidade de escolha? O Ministério Público Pois pedido. É que eu estou pedindo vaga para falar esse assunto, é o que faltou, cara. Anteveste. O que eu quiser é exatamente a discussão, porque essa resposta que tu tens, quem dará exatamente o juiz. É a juíza aqui que nós temos, a doutora Carolina Lebos, da 12ª Vara, porque é inusitado, evidentemente que é inusitada a situação. E nós trouxemos na semana passada, quando já se sabia que haveria esse pedido, lembra que nós trouxemos há um clamor da sociedade, dos moradores em volta, pelo todo o aparato que causa para manter a figura do Lula naquele presídio, mudou a rotina do baralho. Tem gente lá até hoje em cabanas lá, morando na frente do Tem casa alugada. Casa alugada, com festas que as pessoas querem. Então, há uma expectativa exatamente da sua saída de lá. Mas é o inusitado pedir não sair. Eu te respondo, Carla, como jurista, que ele não tem o direito de ficar lá, que lá é um lugar público, né, que tem um custo para o Estado, e ele, fazendo direito ao benefício, a juíza vai conceder a soltura e ele terá que sair de lá. Roberto. Magda, só querendo seguir o raciocínio que o Gustavo estava nos trazendo, exatamente o que nos indigna nessa situação toda é que todos os processos da Lava Jato, a partir do 2º grau, ou seja, depois que sai a primeira sentença e é avaliado por um outro tribunal, por um grupo de magistrados, só se discute questões formais. Não está envolvido justiça, não está envolvido justiça no sentido do que aconteceu, não está envolvido provas, não está envolvido fatos. Por quê? Porque a Lava Jato, ela cresceu com o Instituto da Delação Premiada, que nada mais é do que confissão comprovada. Então, nos indigna qualquer situação da Lava Jato que se reverta sentenças, justamente porque é a prova de que esse pessoal do colarinho branco tem dinheiro para excelentes advogados que gera esse tipo de situação. Uma injustiça na nossa cara. É lamentável. Olha, no e-mail do senhor Luiz Olavo Pereira de Viamão, eu transmito, acho que 90% dos telespectadores que, através do e-mail, estão se manifestando, onde ele diz: boa noite, bancada maravilhosa, saudamos o retorno do nosso Vitorino após usufruir suas férias. Seja bem-vindo, estávamos sentindo a sua falta, um grande fraterno abraço a todos, Luiz Olavo Pereira. Mas também deve ter muitas manifestações no @atualidadespampa no nosso Instagram, onde você também pode deixar o seu comentário ou sobre a chegada do Vitorino ou sobre o assunto que nós estamos tratando. E não esquecendo que a semana está começando. E lá no sábado que vem, 7h30 da noite, nós vamos levar ao ar os melhores momentos do Atualidades Pampa, Gabi. Aqui no youtube.com/TV Pampa, no nosso canal, Mederico Cerrado, nós estamos à beira do caos.
Já Duda Vasconcelos, eu fico abismado, até os anos 90, noite na Cidade Baixa era tranquilíssima e agora é a situação que está, né? Aqui no Facebook, a Maria Cristina, Vitorino, é um campeão de mensagem. Eu trouxe um presente para a Atualidades Pampa. A Mara Aguiar, respondendo ao Márcio, diz o seguinte: os parques também, em São Paulo, os parques são cercados, são bem cuidados e seguros. Aqui a gente fala em cercar parque, é um horror da Foi o que ele disse, que não que dá, não pode. A Aldori Silveira, que beleza, eu morava em Cruz Alta, não perdia um programa de vocês, mas fui morar em Uruguaiana, já não tenho mais como acessar na televisão, mas agora estou assistindo no meu celular através do facebook.com/atualidades. Olha, o nosso telespectador Vinildo de Rio Grande manda um e-mail que tem algumas siglas que eu não entendi. Amigos da bancada, sou CTF de Marinha Mercante. Capitão, alguma coisa assim, sei lá. Capitão de fragata? Pode ser. Trabalhava embarcado na Lagoa dos Patos. Cansei de ver OVNIs. Meus colegas também viram várias vezes. São vistos desde talvez 25 anos atrás. Tenho muitas visões desses fenômenos. Tá aí a sua, viu? Um parceiro para minha loucura. Observando o interessante testemunho do Vitorino. É muito longo esse, Giovanni Tem uma Prestes. base dos Clinton na Lagoa dos Patos. Como é que é? Tem uma base dos Clinton na Lagoa dos Patos. E eu descobri agora. Magda, posso dar um presente? Descoberto, tem uma pergunta para ti aqui no WhatsApp, 999-777-001. E sobre mamografia, já tem alguma novidade lá em Israel? Fala aí, Vitorino. Sou Realda, de São Leopoldo. Especificamente sobre mamografia, eu não vi. Eu vi mais novidades na área da medicina, mas sobre mamografia eu não vi. Foram tantas as telespectadoras que gostaram do meu novo corte de cabelo e tantas outras foram até o salão para fazer. Eu quero mais uma vez dividir com vocês. Quem cortou meu cabelo foi o Antônio do New Bordeaux. É o nome do salão ali nas Três Figueiras, na rua do Instituto Link. Então, o Antônio que é o responsável pelas escovas e pelo corte de cabelo que eu fiz. Marli Barcelos, a tua manchete, por favor. A minha manchete é sobre que a Câmara Federal, que os deputados, o Congresso Nacional fez para aumentar cada vez mais. Todo mundo sabe que o ano que vem 1 bilhão e 700 milhões de reais estão destinados para a campanha para os governos estaduais, governos municipais, vereadores, etc. Mas um outro assunto aqui que me causa muita tristeza em falar para vocês é de que 10,9% de todos os profissionais com formação superior estão trabalhando por um salário mínimo no Brasil. Eu vou repetir. As pessoas com nível superior estão trabalhando por um salário mínimo no Brasil. 10,9%. 29,8% da população brasileira, 1/3 da população brasileira, ganha até um salário mínimo. Eu não estou falando isso no sentido de desestimular você a fazer o seu curso superior. Claro que não. Claro que não. Quanto mais você estudar, mais você vai aprender, você vai ter muito mais oportunidades. Mas um país que nega e que se propõe através da educação, uma fábrica de canudos, que o Brasil não é uma fábrica de canudos, né? Não sei se as pessoas saem preparadas para enfrentar ou se tem mercado de trabalho, coisa que não tem aqui no Brasil. Eu não quero desestimular as pessoas, mas realmente se torna difícil você viver com um salário mínimo, que é um jantar aí num restaurante qualquer, de médio nível aqui em Porto Alegre. Se tomar um champanhe, então, ou uísque, coisa parecida, é claro que você não vai conseguir pagar. Então, essa é uma situação dramática, triste, infeliz do nosso país, onde o ensino que nós temos é de péssima qualidade. E além de você enfrentar um ensino caro, porque as faculdades particulares são caríssimas, você vai enfrentar um mercado de trabalho que não vai remunerar você nem pela metade da mensalidade que você pagou naquele curso universitário que você fez. Se você ganhar o mesmo que você gastou por mês, você pode se considerar uma pessoa feliz. Mas temos que estudar, nós temos que melhorar. Isto é um quadro do país de hoje. País de hoje, o nosso Brasil. Falando em estudar, Marconi, tem a ver com o teu assunto, né? Exatamente. O alarme tocou no Ministério da Educação em função aí de uma situação envolvendo cursos de medicina. O que aconteceu?
O Brasil vive aí, somado a todos esses dados que o Marne acabou de citar, esse fetiche do diploma, né? Não é a busca pelo motivo óbvio, né? Você não quer mais, porque tanto importa, né? Você bota lá a primeira opção engenharia, a segunda filosofia. Onde eu entrar tá ótimo, o que importa é eu sair de lá. Existe muito, em tom de brincadeira, essa coisa, bom, pelo menos se eu for preso eu pego uma cela diferenciada porque eu tenho diploma, né? Aí o que aconteceu? O MEC se apavorou com o número de brasileiros que estão se aventurando em universidades no Paraguai, na Bolívia e até na Argentina, com cursos que nem poderiam ser chamados de cursos de medicina, em função aí de uma série de fatores. Por exemplo, Pedro Juan Cabaleiro, que já é uma cidade que, além de ser tomada pelo tráfico, né, e pelo crime, agora existe uma situação atípica, né? É a língua portuguesa e o número de brasileiros e principalmente estudantes que lá procuram a oportunidade de pegar Fronteira, o diploma de qualquer jeito. Essa... Ponta Porã, né? Exatamente na cidade de Ponta Porã, exatamente Porã, aí onde se deu aí o maior número e o número mais assustador. Porque lá é um buraco. Esse número, por exemplo, de alunos brasileiros, né? São brasileiros desesperados por um diploma, já passa de 10.600 brasileiros, já passa de 12 mil. Na verdade, esse número é superior ao número de vagas disponíveis aqui no Brasil, que são de 10.600. Esse número equivale a mais de 1/3 do total de alunos de medicina no Brasil e, contando universidades públicas e privadas nacionais, são 167 mil estudantes no curso, segundo o Censo da Educação Superior de 2018. Você sabe quanto custa a mensalidade lá? 700 de 300 a 400 dólares, exatamente. 700, esse foi um dos motivos. Mensalidade de um curso de medicina, que aqui no Brasil é 7, 8, 10 mil reais. Exatamente. Os caras vão lá estudar, depois revalidam Mas o mais... Esse é a questão, porque... parece ser esse o primeiro motivo, né? Mas o que assustou o MEC é que é o seguinte: o principal motivo é que, por exemplo, tem universidades que você não tem vestibular. Curso vestibular. Não tem? Não tem vestibular, você não entra. Existem, por exemplo, universidades que você não tem sequer cadeiras de anatomia. Então o curso é pro assim, se você ensinar, se você botar uma colher de sopa sentada lá, ela se forma em medicina. Os alunos mesmos dizem, né, a possibilidade de trabalhar no Brasil pelo programa Mais Médicos. Eles querem ir, se formam, né, em qualquer coisologia na Unesquina, que tem lá aberta lá, se inscreve, né? revalida. Se inscreve, revalida e vem trabalhar aqui. E aí você tem isso, né? Uma pesquisa que mostra aí que estudantes em fase de residência, é que agora não tenho os dados aqui porque eu foquei nisso, mas um grande número, uma grande porcentagem não conseguiram associar a tosse a um dos sintomas da tuberculose. Então você tem aí situações, né, como aquela senhora que teve a sua perna engessada por cima da calça. Você teve aqui caso de um rapaz que teve a sua perna amputada porque, ao invés do médico ler o raio-x assim, ele se atrapalhou um pouco, ele olhou assim o raio-x. Amputou a perna errada, né? Isso tudo acontecendo aqui. E é verdade, não é brincadeira, parece piada, mas não é. Então, é uma preocupação muito grande, por isso que eu falei na abertura do programa que quem paga a conta depois somos nós. Né? Porque se você faz críticas ao cidadão em si, você é ruim, você não quer que a pessoa estude, aí vem todo aquele discurso, aquela coisa. Só que o que você quer é que saia da universidade alguém preparado para exercer a função. Minimamente. Né? A gente já vê aqui no Brasil os resultados disso, né? A gente já vê, infelizmente, aí algumas profissões que deixam... E os médicos cubanos, o que o senhor acha? Acho que estão desesperados para fugir para qualquer outro lugar. É como se diz, por que Cuba não tem, né? Brinca-se que não tem uma equipe de natação, né? nas Olimpíadas fortes. Porque quem aprendeu a nadar em Cuba já meteu o pé de lá, já foi embora. Dona Magda, não, só queria dar um esclarecimento, porque nada contra a notícia dele, mas ela não se confirma no Brasil. Tu tens que passar no revalida e, por exemplo, faz 2 anos que não tem revalida no Brasil. Então, nenhum desses médicos formados consegue ser médico no Brasil. Esse é um depoimento. O MEC se apavorou porque já encontrou pessoas atuando. Não, então vamos lá. Tem que passar no revalida, não tem. Segundo, o programa Mais Médicos
colocou como pré-requisito, sim. Até vai se criar, está se pretendendo dar uma pressão pela falta de médicos em determinadas cidades. Nós tiramos os cubanos e não conseguimos achar brasileiros para determinadas localidades. Então, a ordem começou a ser obedecida. Primeiro, médico. Tá? Segundo, médicos brasileiros formados no exterior com revalida. Né? Terceiro, então, se não preenchesse, abrir um concurso de revalida e quem passasse, então, pensar nesta vaga. E né? deve ser um exame rigorosíssimo, né? Que é um exame rigorosíssimo. Claro. Porque a minha queixa, eu tenho uma briga com os médicos. Eu não apostaria nisso. Eu tenho uma briga com os médicos, Marne, porque um respeito, né, pela organização deles, porque tu não consegue fazer faculdade de medicina no Brasil, tá? É fechado. Se tu falar com os sindicatos, os médicos, eles dizem que tem mais médicos sobrando para a população brasileira, né? Quando a gente sabe que tem médico sobrando aqui em Porto Alegre. Né? Se tu viajar 500 quilômetros, já não tem tanto médico sobrando assim. Não, pelo contrário, falta, mas os que sobram aqui não querem ir para lugar algum. As pessoas querem começar pelo... quer ficar na parte de chá, tomando café. Pois é, exatamente isso que eu estou expondo. Então, os médicos, eles usam essa estatística de número de médicos pela população, mas esquecendo que geograficamente a distribuição não é homogênea. Tem várias cidades, sim, sem médicos. Eu lembro de uma cidade bem aqui perto, não foi Osório, Maquiné. Maquiné oferecia uma época, e faz algum tempo, antes do nosso programa. Lógico. A prefeitura oferecia R$5 mil de salário e moradia. Ninguém foi para Maquiné ser médico, porque não querem morar em Maquiné. E aí essa história de que tem médico sobrando aqui em Porto Alegre também é lenda. Eu não sei nenhum médico desempregado passando fome aqui. Tá tudo muito bem. Os médicos estão escolhendo contratos de 15, 20, 25 mil reais. Isso. Vamos parar com essa bobagem, esse negócio. Sindicato vem dar esse espetáculo aí. Agora, essa sede de diploma que o Marne chamou a atenção provocou um fenômeno inacreditável no Brasil, que a OAB está lutando há muitos anos. O Brasil tem mais faculdades de direito que no resto do planeta, sabia? É verdade. Vou repetir, se reunir todos os cursos de direito do mundo, o Brasil tem mais cursos de direito que o resto do planeta. Imagina. Ana, tua manchete. Posso dar um pouquinho só sobre... Aí tua vez. Não, porque até falando sobre a respeito das universidades, da quantidade que elas oferecem pelos valores mais estranhos, eu recebi recentemente um e-mail de e-mail marketing me oferecendo uma mensalidade por R$ 59,90, não é mesmo? E você cursar uma faculdade por R$ 59,90, eu fiquei assim, bom, né? Eu até brinquei com meu pai, porque eu falei assim, olha pai, poderíamos economizar alguns carros populares, né? No caso de eu ter cursado por R$ 59,90. Mas a gente também tem que colocar, e eu vejo, porque passei recentemente por uma situação em que parece que é pré-requisito para você ser atendente de loja, para você ser um operador de qualquer, vamos dizer assim, função mais simples em uma loja, você ter um ensino superior, você ter um diploma. Eu coloco que hoje parece, e eu passei isso no estágio, eu tinha que saber Adobe Photoshop, eu tinha que saber editor de vídeos, eu tinha que saber captura de imagens, eu tinha que saber... Falei assim, bom, mas às vezes um profissional, que a gente fala da escola antiga, relacionado ao jornalismo, antes nós tínhamos até o repórter cinematográfico, o repórter fotográfico, aquele que só ia para escrever o jornal, aquele que é para fazer a matéria da televisão. Hoje é basicamente você ver um repórter que produz tudo isso, ele faz as imagens, ele faz a entrevista, ele escreve para o jornal, ele escreve para o site, ele traz alguma coisa para o seu colega que precisa de uma foto. Então a gente fala assim, essa redução, o cara tem que saber muito e tem que estar muito apto a ocupar aquela função, e a gente coloca que às vezes tem um diploma, eu falo os mais comuns, direito, administração e engenharia. Por incrível que pareça, todo mundo acredita que tem ou é o especialista dentro dessas áreas, e porque é um especialista porque tem um diploma. Por isso que recentemente o MEC fez uma varredura nos cursos, principalmente EAD e também universidades. A gente fala, parece aquelas de garagem, que a gente chama de R$ 59,90, justamente porque não adianta nada você ter um diploma, mas não ter as habilidades necessárias para exercer aquilo que você tem um papel na parede. E até sobre os médicos, a gente coloca que, infelizmente, parece que faltam em alguns momentos, porque os melhores estão sempre com a agenda lotada. A gente coloca aqui o mais 200 aqui, mais 300 para marcar pelo plano, mas eu posso agendar a agenda, vamos ver como é que funciona e tudo mais, porque a gente fala que, às vezes, esses mais jovens, é como fala, tu chega numa emergência, tô com isso. Ah, tá, é uma virose. Bom, como assim uma virose? Mas eu tô aqui, passei por uma crise de febre, vômito, quase desmaiando. Ah, não é virose, não te preocupa. Bom,
Então tá, né? A gente vê que talvez a gente fala ainda a qualidade do profissional fala mais alto do que o seu currículo e as suas milhões de especializações, porque tem especialização de R$ 59,90 no mercado que fica só bonito no currículo. Mas quem não fica nada bem no currículo, no caso, é Eike Batista. Ele foi, então, finalmente condenado a 8 anos e 7 meses de prisão por justamente manipular o mercado na venda e compra de ações, porque ele já sabia que ele era um dos acionistas controladores da OSX Construtora Naval e ele negociou muitas das ações no momento em que ele já sabia que não estava nada bem a companhia. Ele acabou tendo informações privilegiadas que não compartilhou, então, com o mercado, acabou manipulando as vendas para visar o seu lucro. Os crimes é uso de informação privilegiada e manipulação de mercado na época, então, que ele era um dos principais acionistas da corporação. Ele também vai ter que pagar uma multa de 118 milhões de reais, um valor reajustado aos valores da época, até um valor muito superior ao que pediu o Ministério Público, que era 70 milhões, mas se entendeu que o valor tem que ser reajustado, e também aos prejuízos que foram causados aos investidores, que acabaram perdendo tudo. Em algumas situações, valia esse novo valor associado. Não se pode, então, recorrer à questão da prisão domiciliar, mas a defesa já afirmou que vai recorrer, acha que é injusta essa punição. E a gente fala, um dos homens que já foi capa de diversas publicações internacionais, New York Times, blá, 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 blá. Hoje... Ana, se tu me permite, eu só gostaria de repercutir essa tua informação, porque ela é extremamente relevante na medida em que nós estamos, sim, falando de um homem que foi considerado o homem mais rico do nosso país. Em 2010, 2012, foi o 8º homem mais rico do mundo considerado. Ele era um marqueteiro pessoal e ele, sim, tinha essas informações privilegiadas pelo simples fato de que ele era proprietário da própria empresa. Um dia antes de apresentar o que se chama no mercado financeiro de fato relevante, ele sabia que ia diminuir o valor das suas ações. Então, e aí ele colocou a venda e depois realmente de fato caiu. Então, é muito importante essa ação do Ministério Público, porque atualmente a Bolsa de Valores está sendo recebida por muitos novos investidores brasileiros, pessoas que não estão habituados com a volatilidade, com questões típicas desse mercado, e é necessário essa atuação firme para que evitem perdas, porque, como mesmo a Ana diz, pessoas de diferentes situações foram muito lesadas com essa atividade. O Eike Batista, ele tem uma passagem curiosa, eu acho que eu já contei aqui, né? O juiz chamou ele e disse para ele, escuta, o senhor pegou 11 bilhões lá do BNDES, coisa e tal, como é que o dinheiro sumiu? Ele disse, não, peguei 7. Não, mas tá aqui os papéis assinados pelo senhor, 11 bilhões, não. Na minha empresa entrou 7. Tá aqui os papéis, tem entrado dinheiro na minha empresa. Sim, ninguém sabe onde foi parar os 4 bilhões. Perderam no meio do caminho. Ninguém sabe onde foi parar. Dona Magda, só em relação a ele, para que a gente possa acompanhar, ele já havia sido condenado pela Operação Midas e ele ficou preso por apenas 55 horas. Agora, nessa condenação, Dona Magda, talvez a segunda instância o absolva, porque saiu simultaneamente a essa sentença um documento importantíssimo do Conselho de Recursos Financeiros Nacional, que é o órgão que regula isso, absolvendo provavelmente esse... Conselho de Recursos Financeiros Nacional é o órgão que regula todo este mercado. E este conselho deu um atestado de absolvição de que a prática dele não teria sido isso. Mas como saiu simultaneamente com a sentença, né, provavelmente a defesa vai usá-lo. Marne Barcelos, quem aniversaria nesse dia de hoje? Temos pessoas muito importantes, como todos os dias. O primeiro, o senhor José Maria Morelos. Morelos foi um líder da independência mexicana, Estados Unidos mexicanos. E ele, como homenagem, o México, né, o presidente do México, colocou um estado com o nome de Estado de Morelos. Eu conheço o estado de Morelos, que tem apenas 22 quilômetros quadrados. É o menor estado do México, 22 quilômetros quadrados. Bom, outro aniversariante de hoje foi meu amigo pessoal, Chacrinha, Abelardo Chacrinha Barbosa, né? Chacrinha era uma figuraça, eu nunca ri tanto, eu ria todos os dias do Chacrinha, porque ele era engraçado, ele era muito gozado. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele na Rádio Globo do Rio de Janeiro, eu fui locutor comercial. Naquela época tinha o apresentador, né?
aquelas coisas dele, e eu ficava ao lado lendo os textos comerciais e lendo as notícias e tal, o Globo no ar, e aquela coisa. Então fizemos uma amizade muito grande, sempre me tratou com a maior deferência, com o maior carinho e a maior amizade. Eu sinto muita saudade dele, inclusive tenho na minha casa uma fotografia que eu já mostrei aqui, inclusive eu, ele e o Nelson Gonçalves. Os dois já faleceram. Evidentemente, eu sou o próximo. Cara, que coisa bobagem. Vai demorar muito? Vamos lá, os outros. Débora K. Por que, Gustavo? Ele está muito apertado Vai aí. demorar muito? Não, Débora K. Pagar mais? A grande... agora que eu te entendi, mas demora, Malca, né? Bom, Débora K., uma grande atriz, o símbolo da elegância do cinema inglês, que fez um filme chamado A um Passo da Eternidade, né? Burt Lancaster, e o beijo, ela era uma mulher casada com um oficial do Exército, ele era um sargento do Exército. E os dois se apaixonam e se beijam. Essa cena foi antológica, né? Essa cena foi Débora antológica. Crack e o Gregory Peck. Isso. Truman Capote. Esse foi genial, né? O homem que escreveu Bonequinha de Luxo, né? Que depois foi para o cinema, Tiffany's, e ela sempre dizia que elegância não tem idade, a Audrey Hepburn, e ele escreve esse livro, que depois se torna filme, a história de uma jovem que vira prostituta, né? E é um filme maravilhoso, colorido, lindo, e ela cantando, né? No filme. E ela era uma bonequinha de luxo. Ela era, totalmente uma bonequinha de luxo. Mas o grande livro dele não foi Bonequinha de Luxo, foi A Sangue Frio. Foi o primeiro livro investigativo. Ele investigou o assassinato de uma família nos Estados Unidos, entrevistou diversas vezes na cadeia e tal, e é um livro que eu recomendo a vocês, chama-se A Sangue Frio. Angie Dickinson, outra grande atriz americana que teve um romance com Frank Sinatra. Aliás, com quem o Sinatra não teve romance? Comigo, porque não me conheceu, senão teria com se apaixonado. certeza, né? Woody Irvins, que foi um ator que fez muitos filmes, inclusive fez alguns filmes na França, inclusive com Brigitte Bardot, né? E Deus Criou a Mulher, ele era o galã desse filme. Johnny Metz, o grande cantor americano Johnny Metz, que esteve aqui em Porto Alegre, eu assisti o show dele aqui em Porto Alegre. Cantava muito, completando hoje 84 anos de idade. O Daniel Filho, completando 82, diretor, ator, etc., uma das grandes figuras da televisão brasileira. O Durval Lima. Quem é o Durval Lima? Quem é o Durval Lima? Quem é? Queremos saber. O Chororó. O Chororó. O Chororó. Completando 62 anos de idade. Mariana de Moraes, que é a filha do nosso Vinícius de Moraes, de aniversário hoje. A Marion Cotillard, atriz francesa, linda, maravilhosa. Mais ou menos. O Evaristo Costa, jornalista brasileiro, completando 43 anos de idade. E são esses os aniversariantes de hoje, dona Márcia. Chicão Tofani. Vou falar de teoria da conspiração. Eu sou o cara que mais li sobre teoria da conspiração. O monstro de Loch Ness não existe, Osama Bin Laden, que dizem que está vivo, está morto, a lua é quadrada, não é redonda. Disco voador, uma maior mentira que existe. Vocês já viram um disco voador descer no Hyde Park, no Times Square, onde a CNN foi entrevistar um marciano? É sempre alguém. Eu vi o disco voador passar na minha fazenda. Ai, bababá. Eu vi ele passar naquele lago ali. Faz parte da indústria. É tudo fake. É tudo fake. Eu tive na planície de Nazca, quando eu estive no Peru, gravando. É tudo uma história para vender uma indústria de UFO. Outra lenda a Globo elege o campeão brasileiro. Se a Globo elegesse o campeão brasileiro, protegesse Flamengo, Palmeiras, etc., Flamengo estava decidindo a Copa do Brasil com o Palmeiras, o Internacional eliminou o Palmeiras aqui e o Flamengo foi eliminado nos pênaltis lá no Maracanã. Isso aí tudo vem de uma desinformação e de um lado lúdico do jornalismo que prega essas teorias e bababá e piriri. A primeira coisa que se pede para um comentarista de futebol é assistir os jogos, isso é importante. Que é isso? É que as pessoas que não entendem nada de futebol são paraquedistas aqui e falam esse tipo de coisa. Eu não tenho esse tipo de paraquedismo, porque eu fazia futebol desde a época do Virando a Mesa aqui na Pampa, tinha programa na Pampa sobre futebol, ainda continuo tendo na Grenal. Então eu falo a real, Globo não decide campeonato nenhum, o que decide é no campo. É coincidências que acontecem aí. Conhecer futebol no sofá é fácil. Eu quero ver fazer 5 Copas do Mundo e 3 Olimpíadas. Tá bom. Aí você vai ser... Tá cheio de cara aí que narrou 10 Copas do Mundo e não sabe a escalação do River Plate do Boca Juniors. Nem sabe onde é que fica o Boca Juniors. Aliás, é muito bom não saber mesmo, porque lugar de arruaceiro não é jogar futebol. Dona Magda, eu quero deixar minha solidariedade ao funcionário público. Sim. Que saiu o calendário hoje do pagamento de setembro.
a última parcela será paga em 16 de 11. É muito difícil a situação. Eu quero manter aquilo que disse e vou cumprir. Eu disse que não criticarei o governo federal e nem o estadual por questões econômicas enquanto persistir o ano. Então, só falarei de economia com o governo federal e estadual a partir de janeiro. Mas não posso deixar de dar minha solidariedade, porque só quem recebeu atrasado sabe o que faz com a vida pessoal de alguém esse atraso. Sem dúvida, Russo, bem lembrado. Chegamos ao final de mais uma edição do Atualidades Pampa. Nós voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Beijos, durmam bem. Tchau, tchau.